Caros irmãos e irmãs, a paz do Senhor. É um prazer estarmos juntos mais uma vez durante uma semana abençoada para continuarmos a estudar as lições bíblicas CPAD. Nós estamos felizes pela sua participação, estamos felizes por você estar aqui nos assistindo, nos acompanhando e esperamos que essas aulas estejam sendo bênção na sua vida e no seu ministério. Antes de nós começarmos a nossa aula, nós queremos fazer aqui, primeiro, menção das pessoas que sempre estão aqui conosco, contribuindo, nos acompanhando. O nosso irmão missionário Pablo Brissolara, o nosso querido irmão Wanderson Gutenberg, irmão Joel Bueno, irmão Alamar Sérgio e tantos outros que estão sempre conosco aqui, deixando o seu comentário, a sua participação, e faça isso. Deixe o seu comentário, deixe a sua participação, conte-nos de onde você está nos assistindo, dê um testemunho, porque temos certeza que o seu comentário é edificante e serve como combustível para podermos ir em frente, para podermos ir avante. Queremos convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, o canal ADMP TV. Se você ainda não é um inscrito, faça isso agora. Se já é um inscrito, verifique se o sininho de notificação está ativado, para que entrando vídeo novo no ar, você não perca e fique por dentro de todas as nossas novidades. Bem-vindo e bem-vinda! O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. A lição de número 9 tem como título O Ministério do Pastor. O nosso texto áureo está em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, e diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A nossa verdade prática diz: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em João, capítulo de número 10, verso 11 e verso 14, depois Tito, capítulo 1, versos 7, 8, 9 até o 11, e finalmente, primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, verso 2 até o verso 4, como sempre falamos, são versículos muito importantes e que você precisa, é necessário que você leia e medite antes de assistir qualquer videoaula ou mesmo antes de ler qualquer outro subsídio. E nós vamos hoje falar sobre o ministério pastoral. O nosso objetivo geral é refletir sobre a missão de um pastor, uma lição profunda que fala muito em nossos corações e eu tenho certeza que será de edificação para a igreja. Primeiro, nós queremos lembrar que a palavra pastor é uma palavra extremamente difundida, extremamente falada, tratada muitas vezes como título de honra, tratado como um título humano, enquanto que a verdadeira essência do pastorado muitas vezes não é conhecida ou é relevada, não é deixada de lado por muitas pessoas. Muitas vezes confunde-se o ministério pastoral, por exemplo, com o ministério de empresariado, confunde-se o ministério pastoral ou confunde-se até mesmo a igreja com uma empresa. Evidente, claro, que existe muitas coisas incomuns. Afinal de contas, uma instituição eclesiástica, ela também tem demandas humanas como qualquer outra região, qualquer outro lugar tem. Entretanto, o ministério de pastor, ele vai muito além do que muitas vezes é exposto na mídia, é exposto por algumas pessoas e tratado até mesmo como moeda de troca por algumas denominações. Vamos hoje entender como realmente funciona o ministério eclesiástico. E como qualquer definição, eu já estou aqui entrando
no nosso primeiro tópico, eu, na verdade, vou propor uma mudança de ordem. Vou propor, primeiro, que nós pensemos muito mais no tópico 3 do que no tópico 1 e no tópico 2. Se os irmãos assim me permitirem, eu quero primeiro ir para o tópico 3. Por quê? Porque, creio eu, é uma concepção pessoal minha, nós só vamos entender a dimensão de algo, nós só vamos realmente compreender alguma coisa se nós conseguirmos definir aquilo, se nós conseguirmos entender a definição daquilo. Então, não tem como nossa aula começar de outra maneira que não seja definindo o que é um pastor e quais são as suas atribuições. Em nossa revista, isso ficou para o tópico 3, mas eu quero tomar liberdade, sem nenhuma crítica ao autor da revista, apenas por uma questão de gosto pessoal mesmo, fazer uma mudança na ordem, tá bom? Então, eu quero começar pensando com os irmãos o que é historicamente na Bíblia e na igreja primitiva a figura do pastor. Primeiro eu quero lembrar aos irmãos que nós temos na Bíblia três termos e todos os três termos são referentes ao mesmo cargo. Na Bíblia Sagrada, a palavra pastor, a palavra bispo e a palavra presbítero, surpresa para muitos, se refere ao mesmo cargo eclesiástico, se refere à mesma pessoa. São três termos diferentes que focam em atribuições distintas. Eu vou te explicar melhor. Na Bíblia Sagrada, quando falamos, por exemplo, em pastor, nós estamos falando de alguém que tem como principal responsabilidade administrar, cuidar de um grupo de crentes, de uma igreja, de um grupo de pessoas que servem ao Senhor. A palavra pastor, na cristandade, deixar bem claro isso, porque cada religião tem um termo específico para quem exerce esse papel. No caso do cristianismo primitivo e apoderado do cristianismo protestante, a palavra pastor, ela é direcionada para qualquer pessoa que tenha o dom de cuidar de um grupo de crentes. Esse cuidar significa dar apoio social, dar apoio teológico, dar apoio principalmente espiritual para essa comunidade. Então, pastor seria mais propriamente uma liderança local responsável por guiar espiritualmente uma comunidade de crentes em uma certa cidade. O bispo era um pastor supervisor, ou é um pastor supervisor. Em outras palavras, ele é um pastor que toma conta não apenas de uma igreja, mas de um agrupamento de igrejas. A palavra supervisor talvez seja a mais adequada aqui, tá? Então, literalmente, nós estamos falando de um pastor que toma conta de outros pastores com suas igrejas, que centraliza uma direção. Então, por exemplo, seria um pastor que toma conta das igrejas de Uberlândia, de Araguari, de Ituiutaba, de outros, seria o supervisor. O bispo, então, ele é responsável por uma gama maior de campos. E o presbítero, ele é interessante porque a palavra presbítero, se você for na raiz dela, ela significa, se não me engano, homem velho, ou velho senhor. Em outras palavras, ancião. Então, o presbítero, normalmente, ele era assim chamado quando o pastor já era mais velho, já era avançado de idade, e o seu papel agora era aconselhamento. O papel do presbítero era o aconselhamento pastoral, era o guia mesmo de estar orientando os mais novos, inclusive os pastores mais novos. Veja como, e é bom deixar isso claro, a nossa divisão eclesiástica não tem nada a ver com relação aos papéis originais bíblicos. Então é muito importante deixar claro isso, porque eu tenho certeza que você, professor, professora, já se deparou, e se não se deparou ainda, vai se deparar com esse tipo de questionamento. Os alunos, eles querem a todo momento comparar a passagem bíblica, as terminologias ministeriais que Paulo utiliza com os cargos modernos que nós temos hoje nas igrejas. E é bom deixar claro
e é importante que você, professor, professora, passe isso para o seu aluno, a nossa concepção hierárquica hoje de igreja não é a mesma citada aqui por Paulo. Inclusive porque, meus irmãos, não existe, eu vou enfatizar isso aqui, não existe uma ordem hierárquica nos dons ministeriais, tá? Não tem hierarquia. Quando Paulo cita apóstolos, depois ele cita profetas, depois ele cita evangelistas, depois pastores e finalmente mestres, ele não estabeleceu uma hierarquia. Pelo contrário, ele está citando ministérios diferentes, com atribuições diferentes. Claro que há momentos que há intersecção, há momentos que há coisa em comum. Por exemplo, o ministério de evangelista com o ministério de apóstolo, ele tem muita coisa em comum, mas também tem sensíveis diferenças, principalmente na vocação. Então, o presbítero citado na Bíblia Sagrada, ele é um pastor. Ao pé da letra, ele é um cargo pastoral, referente a pessoas mais velhas que tinham finalidade de aconselhamento. Então, na verdade, bispo, pastor e presbítero são três termos que se referem à mesma pessoa, porém com atribuições diferentes, tá bom? Então, eu acredito que com essas definições, os irmãos entenderam o que é um pastor. Agora, se um pastor é alguém que vai tomar conta de um grupo de crentes, de uma comunidade cristã, quais são os seus papéis? Ou qual é o seu papel? Qual é o seu atributo? E depois de nós falarmos de qual é o seu atributo, nós vamos sim falar quais são as características que um pastor deve ter para exercer esse dom. Então vamos lá. Nós podemos dividir o trabalho pastoral em três áreas. Eu sugiro que você anote aí, por favor. Pega o seu bloquinho de papel, pega a sua caneta, pega a sua agenda, anote aí, por favor. Primeira coisa, a preocupação de um pastor, primeira atitude dele, óbvia, tem que ser uma missão pastoral. E o que parece até uma coisa meio óbvia, mas eu prometo para os irmãos que esta é uma característica do pastor que muitas vezes tem sido esquecida por muita gente, inclusive por muitas pessoas que carregam com si o título de pastor. O que é a missão pastoral? A missão pastoral, acima de tudo, ela é a missão de evangelização. Não achem que só porque existe um dom ministerial específico para evangelista, que o papel de evangelizar, ele é exclusivo do evangelista. Claro que não. A grande comissão, ou grande chamado, como assim nós denominamos, o ide de Cristo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esta chamada, ela é universal, ela é para todos. E o pastor, principalmente, não escapa a ela. Então, um pastor, ele é, antes de qualquer coisa, um pregoeiro da palavra de Deus. Ele é um anunciador do evangelho. Ele é um pregador dos ensinamentos de Jesus Cristo. Além disso, dentro da missão pastoral, além da evangelização, está embutido também o aconselhamento e o discipulado. O pastor é um conselheiro. Aliás, ele é o principal conselheiro da comunidade. Ele tem que ter consciência de que muitas vezes um problema será trazido para ele antes mesmo de ser levado a outras autoridades. O pastor tem que ter consciência de que muitas vezes ele vai atender um filho e uma filha antes mesmo desse filho, dessa filha, levar o seu caso ao pai ou mãe. O pastor tem que ter consciência de que muitas vezes ele vai atender o marido, uma esposa, antes mesmo do marido ou da esposa levar esta causa ao seu cônjuge. Ele tem que entender que muitas vezes ele vai atender um membro da sociedade antes mesmo que aquele membro da sociedade leve às autoridades locais a sua demanda. Olha a importância do cargo de aconselhamento pastoral. Isso está dentro da missão pastoral. O discipulado, que é o acompanhamento aos novos convertidos. A visitação, visitar as suas ovelhas.
Nós sabemos que muitas vezes, dependendo do tamanho do campo, fica difícil para um pastor só ou para o pastor presidente fazer isso, mas é necessário que na ausência de um, haja outros pastores que tenham esse trabalho de visitar, de reconciliar. Um pastor tem como missão principal também, está, não vou dizer principal, mas embutida na missão pastoral, a reconciliação, refazer as pazes. Tem que ter sabedoria para isso. Muitas vezes nós vemos homens que tentam trazer para si o título de pastor, o título pastoral, no sentido mas não promovem reconciliação, pelo contrário, promovem dissensão, promovem divisão, promovem contenda. Não pode. A missão pastoral, ela está eivada de reconciliação. Então, entenda, primeiro atributo, primeira missão que um pastor tem é a missão pastoral. Evangelizar, acolher, aconselhar, reconciliar, discipular. Tudo isso está dentro da missão pastoral. A segunda prerrogativa que um pastor tem é a prerrogativa doutrinária. O mestre, que nós estudaremos mais à frente, ele pode ensinar. O mestre, que nós veremos mais à frente, o evangelista, também pode ensinar. Mas a parte doutrinária também é atributo do pastor, o ensinamento, a pregação expositiva da palavra de Deus. O pastor que toma conta de uma comunidade, ele precisa entender, ele precisa ter consciência de que ele tem que pregar para as pessoas aprenderem, para as pessoas absorverem o conhecimento. Um pastor não prega para aparecer. Um pastor não prega para ser louvado, para ser aplaudido, embora isso não impeça que ele tenha os seus méritos como orador reconhecidos. Claro que não, mas o que eu estou dizendo é que não faz parte da missão do pastor a pregação por glória. Aliás, não deveria fazer parte de ninguém. Sejamos sinceros, né? Mas infelizmente sabemos que a pregação para muitos é objeto de cobiça por uma questão de status, por uma questão de aparecer. Aqui não. O pastor tem que ter consciência disso. Acima de tudo, o pastor tem que ser um apologeta. O que é um apologeta? É alguém que defende a fé. É alguém que defende a sua crença. A apologeta é defesa, apologética é a defesa da fé. Um pastor, ele precisa ter uma mensagem apologética. Então, veja, ele tem a parte doutrinária, a parte de ensino, de expor a palavra do Senhor. E, finalmente, um pastor também tem responsabilidade administrativa. Veja, meus irmãos, como pesa sobre o pastor a quantidade de atribuições. Não é fácil, porque sobre ele também pesa a missão administrativa. O que é a missão administrativa? É tomar conta do patrimônio da igreja, é zelar pelos recursos que a igreja possui, os recursos financeiros, os recursos patrimoniais. Ele é responsável pela água, pela energia, pela manutenção do templo, pelo fornecimento de cestas básicas, por manter a despensa cheia. Meu Deus, é muita atribuição, sim. É por isso que um pastor, ele deve ser cercado de auxiliares. É por isso que um pastor, ele deve ter quem o apoia, quem o ajuda. É muito fácil eu, numa condição, julgar um pastor, julgar alguém sem ter conhecimento de causa, sem saber o que ele vive. O pastor tem que entender também que quando ele coloca auxiliares, ele não está terceirizando a sua responsabilidade, tá? Deixa bem claro isso. Um pastor precisa entender que quando ele chama um vice, um segundo vice, um tesoureiro, um secretário, ele não está terceirizando a sua responsabilidade, ele continua responsável por isso. Quando Moisés levanta os seus auxiliares, Moisés não estava abrindo mão da sua liderança para que as 70 pessoas que o apoiassem, os 70 anciãos, exercessem o seu cargo, não. Ele estaria ali também sendo apoiado, auxiliado. Assim também é o pastor.
Então você notou aí a missão pastoral, a missão administrativa e a missão doutrinária que está por parte do pastor. E eu não posso terminar, meus irmãos, esse primeiro tópico, que na verdade é o terceiro tópico, sem falar para os irmãos que hoje pastor na igreja moderna é um título secundário, porque na realidade não faz sentido falarmos em pastor, senão, biblicamente falando, se não houver ovelhas. Pastor cuida de ovelha. Não tem sentido eu chegar, por exemplo, numa repartição pública e perguntar o que eu falo, dizer, eu sou pastor, se eu não cuido de ovelhas, como profissão, tá? Então, a verdade é que a figura pastoral hoje, e eu estou dizendo da Assembleia de Deus, inclusive, ela tem conotações muitas vezes mais de mérito, mais de reconhecimento, do que propriamente do dom ministerial. Então, quando eu falar de dom ministerial, o dom de pastor, esse dom só é exercido em sua integridade, esse dom só é exercido em sua plenitude para quem cuida de ovelha, ok? Deixa bem claro, nós podemos até pegar um mestre e dar a ele o título de doutor, não tem pecado nisso, deixa bem claro. Eu posso até pegar um profeta e dar a ele o título de pastor, eu posso ter o cargo pastor, mas o dom ministerial pastor, ele é muito específico e, repito, ele é direcionado para quem cuida da igreja. Se você não concorda com isso, a culpa não é minha, eu não estou sendo heterodoxo aqui, eu estou falando o que está na Bíblia Sagrada. Muitas e muitas vezes, nós, como eu tenho a honra de ser evangelista, e acho até que nem mereço tal honra tão grande, mas muitas vezes as pessoas chegam e falam, pastor Jezrael. Eu falo, não sou pastor, meu irmão. Eu sou evangelista e tenho de desempenhar esta função de evangelista. Mas, poxa, mas por quê? Puxa, eu pastor. Não, eu não sou um pastor porque eu ensino. Eu não sou um pastor porque eu tenho uma herança de ser filho de um pastor. Eu não sou pastor porque eu não dirijo uma igreja. Então, meu irmão, eu não tenho essa consagração, eu não tenho esse chamado, eu não tenho esse dom, pelo menos não agora, tá? Então, eu faço isso por quê? Porque eu quero me bancar de humilde? Não. É porque eu sei o que é a figura bíblica de um pastor. Essa é a verdade. Não é porque eu prego, não é porque eu tenho uma agenda, não é porque eu ensino, não é porque eu sou um teólogo que eu sou um pastor. Não. Um pastor, biblicamente, não é definição minha, eu quero deixar isso bem claro. Biblicamente, um pastor tem que cuidar de ovelhas. E cuidar de ovelhas não é pregar um dia, não, gente. Mas eu sou um pastor, porque eu prego, tenho uma agenda cheia, concorrida, eu prego aqui, prego ali. Não. Você não está cuidando, está jogando uma semente que é importante. Lançar a semente é importante, o seu papel é crucial. O seu papel de pregador não é necessariamente o papel de um pastor. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, eu conheci, e eu tenho certeza que você também conheceu, uma pessoa que não tinha muitos talentos de locução, não falava muito bem, não era um pregador avivalista, não mexia com a multidão, mas era um excelente gestor de pessoas, era um ganhador de almas por excelência, era um reconciliador por natureza, era um conselheiro e nas mãos deles a igreja crescia. É um pastor. Amém? Então, guardem essa definição, pontue isso em sua sala de aula, porque isso é muito importante. E pelo amor de Deus, meus irmãos, não precisa citar exemplo de igreja A, igreja B, pessoa A, pessoa B, para ratificar ou não ratificar ministério pastoral. Ensine os critérios bíblicos. O seu aluno, pelo critério bíblico, ele vai entender o que é um pastor. Agora, falando em critério bíblico, já no tópico 2, eu estou fazendo lição de trás para frente, né? No tópico 2, nós temos um padrão bíblico para ser pastor. Mas que padrão bíblico é esse? Quais são as características de um verdadeiro pastor? E depois eu vou dizer de onde essas características vieram. Bom, vamos lá. Primeira característica que a nossa lição pontua é que um pastor ele tem um caráter íntegro. Eu vou até ser mais simples. Um pastor tem caráter e um bom caráter.
Muitas pessoas confundem a questão do carisma, a capacidade de agregar pessoas em volta de si, a capacidade de convencer as pessoas com o caráter íntegro de ser pastor. Escute, coaching é uma coisa, pastor é outra. Tem gente que consegue agregar, tem gente que consegue manipular, tem gente que consegue mexer com a mente humana. Mas isso não significa que você é um pastor. Um pastor, ele tem que ter um caráter íntegro. O que significa um caráter íntegro? Que ele tem que ser honesto, que ele tem que ter testemunho, que ele tem que comprar e pagar. Que o pastor, ele precisa ser alguém que valorize a sua mulher, que seja fiel, que não conte piadas imorais, que não haja palavra torpe em sua boca, que vigia o que assiste, que vigia o que fala. Um pastor, ele tem o caráter de Cristo em si. É pesado, mas é o que a Bíblia fala sobre isso. Tá? A Bíblia fala que tem que ser humilde. Não tem sentido, irmãos e irmãs, a soberba não coaduna com pastorado. O orgulho não coaduna com pastorado. Se alguém diz que é pastor, mas é soberbo, se alguém diz que é pastor, mas não é humilde, tem o título, mas não tem a autoridade do título. Se alguém diz que é pastor, mas se comporta como se fosse o melhor de todos, não é pastor, porque a nossa figura de pastor é Jesus. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. E na figura de Cristo, ele não pisou sobre os discípulos, pelo contrário, ele lavou os pés dos seus discípulos amados, inclusive os pés do traidor. Portanto, meus irmãos, não podemos dissociar integridade da investidura do cargo de pastor. Um pastor, ele tem essas características. Por quê? Porque a sua vida espelha o evangelho que ele prega. E se o evangelho que ele prega é o evangelho de santidade, esse pastor precisa viver em santidade. E, inclusive, isso casa com o tópico 3, ser exemplo dos fiéis. E também exemplo para os infiéis. Olha como isso é forte, meus irmãos. Tá? Veja como isso é forte. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para o jovem pastor Timóteo, ele dá algumas orientações nesse sentido. Veja, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2 ao verso 3, ele diz assim, convém, pois, que o bispo, e aí você já sabe, aqui está falando de pastor, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não briguento. O que tem pastor briguento hoje? Tem pastores que querem defender a palavra de Deus na base do grito, querem defender a palavra de Deus na base da assertividade humana. Meus irmãos, apologética é ensinar com mansidão a defesa da fé. A própria Bíblia Sagrada diz que a palavra dura suscita a ira, mas a branda acalma o furor. O nosso objetivo não é pregar para quem é crente apenas. O nosso objetivo não é ser pastor de 4 paredes. É alcançar as almas que estão ali fora. E aí, pastor, a forma como você se porta, se você for contencioso, se você for alguém que bate frente o tempo todo com orgulho humano, se você for alguém virulento na sua fala, duro na forma como você fala com o ímpio, você será como o sol da palavra de Deus para Faraó. Endureceu o coração de Faraó. Assim você será para o ímpio. Então, a Bíblia diz não contencioso,
não avarento. Nossa, meu Deus, mas está dizendo então que o pastor deve aceitar tudo e a todos? Vocês ouviram o que eu falei. Eu disse que nós devemos debater, nós devemos defender. O pastor precisa defender, mas defender a fé, pregar o evangelho, não é ser agressivo. Jesus não foi agressivo. Mas Jesus pegou um cinto e afligiu os sacerdotes. Ali era um tipo totalmente diferente. Eram homens religiosos que conheciam a palavra de Deus e ainda assim aceitavam cambistas, aceitavam comércio dentro da igreja. Observe que ali, na verdade, Cristo agiu com raiva e com assertividade com quem já era da comunidade religiosa de Israel. Não era com o ímpio. Você não vai ver Cristo agindo assim com aqueles que não tinham a palavra, que não conheciam o evangelho, que eram abandonados, desprezados. Então aprendamos, inclusive com isso. O pastor precisa ter essa consciência. E aí, eu até citei aqui, quando ele fala mais de uma só mulher, no versículo 4, se os irmãos lerem, ele continua falando, porque tem que ser exemplo para a sua família. Meus irmãos, um pastor, alguém revestido com dom pastoral, ele preserva a sua casa, ele primeiro administra a sua casa. E aqui é bom deixar claro uma coisa. Não estamos dizendo aqui, não estamos falando aqui, preste bem atenção nisso, de que não pode acontecer de um pastor ter um filho ou uma filha que se desvia. Não, não é isso. Não é isso. Não estamos dizendo aqui que um pastor terá uma família perfeita, a pastora terá uma família perfeita. Não, não. Porque são homens e como homens existem conflitos naturais do lar. Isso acontece. O que nós estamos dizendo aqui, meus irmãos e irmãs, é que ele precisa ter consciência de que aquilo que lhe aprove como tarefa, que é o quê? Ensinar na sua casa, cuidar da sua casa, ele faz. Ele ensina a palavra. Enquanto autoridade maior de sua casa, o pastor cuida do ensino bíblico. Quando o filho ou a filha atinge a maturidade, sai da casa, mora sozinho, aí é outra história. Cada um tem a sua história, para o seu caminho. Mas ele vai ter consciência de que a sua casa foi bem dirigida. E aí, inclusive, ele tem que saber qual é o papel dele como pastor e como marido também. Porque a esposa precisa respeitá-lo como marido. Como é que a igreja vai respeitar um pastor que a esposa não respeita? Como é que a igreja vai respeitar um pastor que não domina os seus filhos adolescentes, seus filhos que são crianças, que não corrige-os? A palavra de Deus é pesada. Por isso, meus irmãos, que eu faço aqui um apelo. Ore pelos seus pastores. Porque isso aqui não é fácil para o ser humano, não. Essas tarefas e atribuições que eu citei e que eu estou citando, tanto as suas tarefas quanto as suas características não são fáceis. É por isso que existe um dom de pastor. E é por isso que precisamos orar por esses homens de Deus. Porque precisamos cobri-los com nossas orações para que eles não esmoreçam. Tem muita gente que persegue o cargo de pastor achando que é moleza, achando que o cargo de pastor é só receber admiração, é só receber o respeito das pessoas. Não sabe o que se passa nos bastidores de um pastorado. Não sabe o que um pastor de verdade, um pastor chamado por Deus, passa em seu lar, o que tem que suportar sozinho, porque eu, como evangelista, vou ali e me aconselho como pastor. Eu, como presbítero eclesiástico, vou ali e me aconselho como pastor. Eu, como diácono, eu como membro. E eu, como pastor. Lembrei-me que agora de uma frase muito comum nas HQs de heróis, que diz assim, que é de um grupo chamado Vigilantes, que é quem vigia os vigilantes. E a pergunta que eu faço é essa: quem consola o pastor? É Deus. Porque muitas vezes ele tem que carregar coisas que ele não pode compartilhar com ninguém. Às vezes nem mesmo com sua esposa. Ele tem que carregar aquilo. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Oremos pelos nossos pastores. E qual é o grande exemplo de pastor que nós temos? E aí eu estou no tópico 1, que é o nosso último tópico. E qual é o grande exemplo de pastor que nós temos? Jesus.
Hebreus, capítulo de número 13, verso 20, diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas. Sabe por que Deus escolheu o pastor como exemplo ministerial? Sabe por quê? Porque o pastor, ele não apenas cuida, ele ama a sua ovelha. Jesus é o pastor supremo. Por quê? Porque Jesus amou tanto a sua ovelha que ele deu a vida por ela. Escute, vai ser doído, mas eu vou falar. Existem homens que chamam-se pastores e literalmente vivem com pastor de ovelhas. Porque o pastor de ovelhas humano, ele olha para a ovelha como fonte de lucro. Ele tira a sua vida e o seu sustento da ovelha. Tem homens que tratam realmente o seu campo, a sua igreja, a sua comunidade desta forma, como sustento de vida, como forma de se enriquecer. E eu não estou aqui dizendo que um pastor não tem que receber o seu salário. Não se ata a boca do boi que trilha o trigo. Isso é bíblico. Pode e deve ser sustentado pela igreja. Mas esse não é o objetivo do pastor. O objetivo do verdadeiro pastor não é ter lucro com a ovelha, porque a analogia é limitada. Como qualquer analogia, comparar o pastor de vidas, de almas, com o pastor de ovelhas animal, ela é limitada. Ela é limitada. Por quê? Repito, o pastor de ovelha animal, ele vê lucro na sua ovelha, mas o pastor que se espelha em Cristo, ele entende que Cristo é o supremo pastor, porque Cristo deu a vida pelas suas ovelhas. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Não é a ovelha que dá vida ao pastor, é o pastor que se entrega de corpo e alma para a sua ovelha. E é por isso que o subitem 3, ele casa com o subitem 1 no tópico 1. Que esse pastor dá vida pelas suas ovelhas. Olha que coisa linda! E mais do que tudo, sabe por que a figura do pastor ela foi escolhida por Deus? Porque um pastor ele conhece cada ovelhinha que ele cuida. Ele conhece cada ovelhinha daquela. Por quê? Porque tem intimidade com as suas ovelhas. Ei, pastor, você precisa conhecer as suas ovelhas. Você precisa ter intimidade com elas. Sabe o que é intimidade? Intimidade é relação próxima. Intimidade é familiaridade. A sua ovelha não tem que ter medo de você. Que coisa que é essa? Que exercício de pastor é esse? Que a sua ovelha tem medo de você? Que ela não te respeita por amor, te respeita por temor, por medo. Que é isso? Um pastor tem que ser visto como alguém da família, alguém íntimo. Eu não temo os meus pastores. Eu não tenho medo, pastor Álvaro. Eu não tenho medo, pastor Gerson Marcos, pastor Eurípides, pastor Mário Santônio. Não, eu tenho amor por eles. E eu os respeito como respeito a um pai. Mas o meu respeito não é por medo, é por familiaridade. Ei, o seu pastor não pode te impor medo. Esse negócio de um pastor falar assim, irmão, quero falar com você depois, e você ter medo, isso é errado. Se um pastor dirige a sua igreja com mão de ferro, com medo, não é um pastor nos padrões bíblicos. O padrão bíblico é um pastor que tem intimidade, conhece, tem familiaridade, tem intimidade, relacionamento próprio com as suas ovelhas. Que lição maravilhosa, não é verdade, meus irmãos? Que os irmãos possam ter entendido melhor a dimensão do pastorado. Espero que eu possa ter contribuído com tua vida e com sua aula. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, divida-o com mais pessoas, deixe o seu joinha e eu tenho certeza que a sua vida será edificada. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela sua presença conosco aqui e aguardamos você para mais uma aula da EBD na semana que vem, para mais um programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe e te prospere sempre mais. Amém.